Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. O tema de hoje é a série, a palestra Fé, Vida e Evidências. O tema de hoje é a parte 2, o Passos para o Reavivamento. Semana passada eu fiz a parte 1, Reavivamento, Fé, Santificação e Perfeição. E hoje eu faço a parte 2, os passos para o reavivamento, capítulo 18. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo neste dia do Senhor que começou hoje ao pôr do sol e que termina amanhã ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. O sábado do Senhor chegou, meu Deus. Por isso, fique comigo nesses minutos e segundos que eu for pregar a Tua palavra. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Vamos lá. Já começaram o grande conflito na página 469. Teorias erradas sobre a santificação, procedentes à negligência ou rejeição da lei divina, ocupam lugar preeminente nos movimentos religiosos da época. Essas teorias não somente são falsas no que respeita à doutrina, mas também perigosas nos resultados práticos, e o fato de que estejam geralmente alcançando aceitarão tornam duplamente essencial de que todos tenham clara compreensão do que as Escrituras ensinam a tal respeito. A verdadeira santificação é doutrina bíblica. Com certeza, Ellen G. White está certa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Você se santifica com a... Você se santifica como se diz, a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, você se santifica ao amor de Deus. Você é mudado, você é restaurado do seu pecado. Romanos capítulo 15, verso 16. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Paulo falando aos romanos, quer dizer, Paulo foi um apóstolo de Deus, né, apóstolo de Jesus, que pregou para os gentios, desde que quando Israel perdeu a sua unção, perdeu de ser uma nação escolhida, no ano 34 depois de Cristo. Aí Paulo foi levantado, foi um vaso escolhido de Deus e ele pregou para os gentios, para os romanos, para os gregos, né, para as outras nações. Em João capítulo 16, verso 13, e pregando para as outras nações, Paulo converteu bastante pessoas se converteram e buscaram a Deus. Em João capítulo 16, verso 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Jeremias capítulo 10, verso 10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Sempre será, povo de Deus. O Senhor Deus é a verdade e sempre será. Deus não muda. Ele foi, é
e sempre será verdade. João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Aí está um pedaço, né? Mas ele complementa: Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. Que ninguém vai direto ao céu, né, para o Pai, sem aceitar o Filho, sem aceitar a Jesus. É isso que ele quer dizer. 1 João capítulo 5, verso 6. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Quer dizer, o Espírito Santo, quando vem, que era para administrar uma vida de uma pessoa, mostra sempre a verdade. Mostra o caminho da verdade. E sai do erro, e sim vai para a verdade. João capítulo 17, verso 17. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Quer dizer, santificar na verdade que Jesus é Deus, que Deus é o Pai, que é seu Pai, né? O Pai de todos nós, que Deus existe, que nós acreditamos na palavra, que nós acreditamos tudo que está escrito na Bíblia, que é verdade. Salmos capítulo 119, verso 14, 142 e verso 151. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são a verdade. Aí no livro Grande Conflito, na página 469, Ellen G. White diz: Pela palavra e o Espírito de Deus, se revela aos homens os grandes princípios de justiça incorporadas em sua lei. E uma vez que a lei de Deus é santa, justa e boa, e é cópia da perfeição divina, segue-se que o caráter formado pela obediência àquela lei será santo. Cristo é um exemplo perfeito de semelhante caráter, com certeza. Em João capítulo 15, verso 10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Quer dizer, Jesus está falando aqui, se você manter acreditando nos mandamentos de Deus, aceitando e praticando os mandamentos de Deus, Jesus permanece junto com você, no seu amor. Respeitando os mandamentos, guardando certinho, Jesus permanece em nosso amor. João capítulo 8, verso 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Jesus falando de Deus Pai. O grande conflito na página 469. Os seguidores de Cristo devem tornar-se semelhantes a Ele. Pela graça de Deus, devem formar caráter em harmonia com os princípios de sua santa lei. Isto é santificação bíblica. Com certeza. Sempre nos manter em caráter de harmonia com Deus. Não praticando coisas más, sim praticando coisas bons, de bens, né? Aceitando respeitar os outros, respeitando a sua família, guardando os mandamentos de Deus. Isso que tem que ter caráter, e que é caráter em harmonia. Era você sendo uma boa pessoa, sendo obediente às palavras de Deus. E continua, esta obra unicamente pode ser efetuada pela fé em Cristo, pelo poder do Espírito de Deus habitando em nós.
Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13. De sorte que, meus amados, de que sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Com certeza, com certeza, se a gente obedecer à lei de Deus, sempre vai ter a boa vontade conosco. Aí continua na página 469. O cristão sentirá as insinuações do pecado, mas sustentará a luta constante contra ele. Aquilo que é ao auxílio de Cristo é necessário, a fraqueza humana se une à força divina. Nós é curado de nossos pecados, se nós se arrependermos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57. Mas a graça a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza, se não se arrepender e aceitar a Jesus, vamos sair vitoriosos ao amor de Cristo. Grande conflito na página 470. As Escrituras claramente revelam que a obra da santificação é progressiva. Quando na conversão o pecador acha paz com Deus mediante o sangue expiatório, apenas iniciou a vida cristã, deve agora aperfeiçoar-se, crescer até a medida da estrutura completa de Cristo. Com certeza, devagar, passo a passo. Quando uma pessoa é batizada e aceito no cristianismo, ela, passo a passo, alcança o que ela quer, alcança o amor de Cristo. Filipenses capítulo 3, versos 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, progressivo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 e 7 e 10. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Com certeza, tudo isso, povo de Deus, tudo isso é a verdade que Pedro está falando aqui, de passo a passo. Você vai alcançando e nunca mais vai tropeçar, nunca mais vai errar, se você manter nesse caminho. Grande conflito na página 470 e 471. Os que experimentam a santificação bíblica manifestarão um espírito de humildade. Não pode haver exaltação própria, jactanciosa pretensão à libertação do pecado, por parte dos que andam à sombra da cruz do Calvário. Com certeza. Aí continua na página 471. A santificação que ora adquire preeminência no mundo religioso traz consigo o espírito de exaltação própria e o desrespeito pela lei de Deus, os quais a estigmatizam como estranha a religião da Escritura Sagrada. Seus defensores ensinam que a santificação é a obra instantânea, pela qual, mediante a fé apenas, alcançam perfeita santidade. Crede tão somente, dizem, a bênção será vossa. Continua. A santificação que ora adquire preeminência no mundo religioso
traz consigo o espírito de exaltação própria e o desrespeito pela lei de Deus, os quais estigmatizam como estranha a religião das Escrituras Sagradas. Aqui é o mesmo, né? Continua aqui, eu estava lendo mesmo o texto. Nenhum outro esforço por parte do que recebe se pressupõe necessário. Ao mesmo tempo, nega a autoridade da lei de Deus, insistindo que estão livres da obrigação de guardar os mandamentos. Quer dizer, é que o mundo hoje oferece, que não precisa guardar os mandamentos. Jesus aboliu. É a conversa do povo de hoje, do povo mundano. É essa desculpa mentirosa, que Deus não aboliu nada. Ele continua com a autoridade dos mandamentos, desde quando escreveu lá no Sinai, nas tábuas de pedra. Ainda existem os mandamentos. Os 10 mandamentos ainda estão em vigor. Não foi abolido. Aí continua. Mas será possível os homens ser santos, de acordo com a vontade e caráter de Deus, sem ficar em harmonia com os princípios, que são a expressão de sua natureza e vontade, e de que mostram que ele é agradável? Quer dizer, o jeito que está, para sair desse mundo mundano, precisam rigorosamente se arrepender. As pessoas precisam rigorosamente se arrepender imediatamente. Aí na Grande Conflito, na página 472, o desejo de uma religião fácil, que não exige esforço, renúncia nem ruptura, como as loucuras do mundo, tem tornado popular a doutrina da fé, e da fé somente. Mas o que diz a palavra de Deus? Diz ao contrário das coisas mundanas, que devemos nos arrepender, estudar as profecias, ser testemunha das palavras de Jesus. O que no Apocalipse fala? Aqueles que guardam os mandamentos, que têm o testemunho de Jesus, que sempre é exaltado no Apocalipse. Por quê? Nós temos que ser esse povo. Tiago capítulo 2, verso 14, 20, 21, 22 e 24. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Quer dizer, tem fé e não faz obra nenhuma, quer dizer, pode isso? Ter fé e não ajudar uma pessoa, auxiliar uma pessoa que está desesperada, que está no fim da sua vida, né, como se diz, por desânimo. Você não fez nenhuma obra e tem fé. E o que ele está querendo dizer? Porventura a fé pode salvá-lo? Quer dizer, você tem que ter fé e fazer boas obras para você se salvar. A obra também é importante. Aí continua, mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Quer dizer, que a obra sem a fé é morta, como se diz. Claro que não. Ou até sim, né? Porque muitos faz a obra, mas não tem fé. E os dois juntos é importante. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Quer dizer, foi justificado. Foi justificado porque ele obedeceu à voz de Deus. E quando nós obedecemos à voz de Deus, nós somos justificados pela fé. Bem vês que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Quer dizer, que a obra também é justificação.
O grande conflito na página 472. O testemunho da palavra de Deus é contra esta doutrina perigosa da fé sem as obras. Não é fé pretender o favor do céu, sem cumprir as condições necessárias para que a graça seja concedida. É presunção, pois que a fé genuína se fundamenta nas promessas e disposições das Escrituras. Ninguém se engane com a crença de que pode tornar-se santo enquanto voluntariamente transgride um dos mandamentos de Deus. Jamais. Se você não se arrepender de coração e parar com as coisas mundanas, você está transgredindo os mandamentos de Deus. Em 1 João capítulo 2, versos 4 a 5, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Quer dizer, se você tem a verdade e não pratica, você não é. Você está mentindo para si mesmo. O grande conflito na página 472 e 473. Não podemos atribuir santidade a qualquer pessoa sem aferi-la pela medida da única norma divina de santidade, no céu e na terra. Se os homens não sentem o peso da lei moral, se amesquinham e consideram leviamente os preceitos de Deus, se violam o menor desses mandamentos, e assim ensinam os homens, não serão de nenhum apreço à vista do céu. E podemos saber que suas pretensões são destituídas de fundamento. Quer dizer, um monte de pregadores aí, ó. Pregadores, pastores que ficam mentindo, quer distorcendo a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um chamado para o povo de Deus. Grande conflito na página 473. No tempo do antigo Israel, toda oferta trazida como sacrifício a Deus era cuidadosamente examinada. Se se descobria qualquer defeito no animal apresentado, era rejeitado, pois Deus recomendará que a oferta fosse sem mancha. Assim se ordena aos cristãos que apresentem o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A fim de fazerem isto, todas as faculdades devem ser conservadas na melhor condição possível. Parar de pecar, né, povo de Deus? Grande conflito na página 473. Todo uso ou costume que enfraquece a força física ou mental inabilita o homem para o serviço de seu Criador, e agradar-se-á a Deus com qualquer coisa que seja menos do que o melhor que podemos oferecer? Quer dizer, não é qualquer coisa. Não ficar com preguiça, como se diz, né? Ah, sou cristão, mas não vou fazer nada disso. Você não vai oferecer nada. Ah, eu vou fazer. Vou obedecer os mandamentos de Deus, vou obedecer a sua palavra. Você está oferecendo o seu amor a Deus. Disse Cristo, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Os que amam a Deus de todo o coração desejarão prestar-lhe o melhor serviço de sua vida. Com certeza. Grande conflito 473, 474. E estarão constantemente procurando por toda a faculdade dos ser em harmonia com as leis, os que tornarão aptos a fazer a sua vontade. Não alvitarão nem mancharão, pela consequente excedência com apetite ou paixões.
a oferta que apresentem a seu Pai Celestial. 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Amados, peço-vos com os peregrinos e forasteiros, que vos abstens das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Exatamente. Fica pecando, a alma tristece. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Exatamente. Grande conflito na página 474. A despeito dessas declarações inspiradas, quantos professos cristãos se acham a debilitar suas faculdades em busca de ganhos ou na adoração da moda? Quantos há que estão a avitar a banalidade à semelhança de Deus? Pela glutonaria, pelo beber vinho, pelos prazeres proibidos. E a igreja, em vez de reprovar, muitas vezes promover o mal, apelando para ao apetite. Com certeza, desde reprovar não. Como se diz, incentiva mais ainda a pessoa a pecar. 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 a 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, que proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Quer dizer, um chamado de Paulo para o povo lá de Coríntio. Mas, como se diz, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Grande conflito na página 475. Aquele cujo corpo é o templo do Espírito Santo não se escravizará por hábito pernicioso. Suas faculdades pertencem a Cristo, que o comprou com preço de sangue. Sua propriedade é do Senhor. Como poderia ficar sem culpa, malbaratando o capital que ele é confiado? Quer dizer, como pode, né? Jamais. Grande conflito 475. Se todos os que professam ser seguidores de Cristo fossem verdadeiramente santificados, seus meios, em vez de serem gastos com desnecessárias e mesmo noviças condescendência, reverteriam para o tesouro do Senhor, e os cristãos dariam um exemplo de temperança, renúncia e sacrifício. Seriam então a luz do mundo. O mundo está entregue à satisfação de si mesmo. Com certeza, o que mais tem, o que mais existe hoje no mundo, pessoas que não leem a Bíblia, que não vão às igrejas, quer nem saber. A concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida dominam as massas populares. Os seguidores de Cristo, porém, possuem uma vocação mais elevada. Sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. À luz da palavra de Deus, estamos autorizados a declarar que não pode ser genuína a santificação que não opere e a completa renúncia de todo desejo pecaminoso e prazeres do mundo. Com certeza, o que mais tem hoje na vida, que as pessoas não querem nem saber, querem ficar no mundo mundano, preferindo prazeres, preferindo bebidas, preferindo sexo, do que se aliar a Deus. A concupiscência da carne é o mesmo, né? 2 Coríntios, capítulo 6, versos 17 e 18. Por isso sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. João 8,12. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Provérbios capítulo 4, verso 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Com certeza. Colossenses capítulo 1, versos 9 a 11. Pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Em Efésios capítulo 3, versos 16 e 19, vos conceda que sejais corrompidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, o qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Romanos capítulo 8, versos 1 a 4. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Com certeza a pessoa é revigorada. Grande conflito na página 478. São estes os frutos da conversão e santificação bíblica. E é porque os grandes princípios da justiça apresentados na lei de Deus são uma tanta indiferença considerados pelo mundo cristão, que esses frutos são raramente testemunhados. É por isso que tão pouco se manifesta dessa profunda e estável obra do Espírito de Deus, a qual assinalava os avivamentos em anos anteriores. Aí continua na página 478. É somente à medida que se restabeleça a lei de Deus a sua posição exata, que poderá haver avivamento da primitiva fé e piedade entre o seu povo professo. Jeremias capítulo 6, verso 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Quer dizer, povo de Deus, esse foi o avivamento, passos para o avivamento de Deus, passos para o avivamento da verdade. Por isso, vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para apresentar essas verdades da Bíblia Sagrada, da Tua Palavra, meu Deus. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!